Oi, amados, a paz de Arroxo, eu estou de volta, né? Segundo vídeo, hoje, dia 9 de fevereiro de 2019, para a gente dar continuidade aqui em 2 Coríntios, 2 Coríntios 5 e 6. Mas eu gostaria de ler aqui, voltar aqui com vocês de novo, em 2 Coríntios 4, do 16, do verso 16 e seguindo, para a gente dar continuidade ao que o apóstolo Shaul, ele quis dizer, né? Shaul, apóstolo Paulo, né? Conhecido aqui por apóstolo Paulo. Ele quis dizer, tá bom? Então vamos começar. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de benevolência, eterno peso de esplendor. Aqui está glória, mas estou lendo esplendor, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos na parte de Iarro um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então aqui, amados, olha só. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ou seja, esse corpo temporal se desfizer, temos da parte de Iarro um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ou seja, feito por quem? Pelo próprio Iarro, né? E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, fomos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ou seja, o que é esse mortal aqui, amados? O negócio é o seguinte, é que ele está falando do nosso corpo, ele está comparando o nosso corpo terrestre, que é mortal, e um corpo que nós teremos, que é o espiritual, o celestial, né? Que não vai ser destruído, né? Que é a morada que a Rússia disse que o pai dele está preparando para nós, né? Ele disse, eis que vos preparei, nós preparemos morada para vós. Essa morada é o que? Um corpo, um novo corpo, que nós, alma, iremos morar nele, nesse corpo transformado, esse corpo celestial, né? E aqui, como está dizendo aqui, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados. Que tabernáculo é este? Este corpo temporal. Gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ou seja, que nós temos que ser despidos desse corpo para ser revestido do corpo espiritual, né? Do corpo celestial. Porque a nossa alma, ela precisa ser despida desse corpo temporal, desse corpo mortal, para ela ser revestida do corpo celestial. Olha que fantástico isso, amados. Olha que fantástico. E assim também, nós, alma, porque nós somos almas, para nós chegarmos a esse corpo celestial, nós, alma, precisamos nos despir dessa visão carnal, para nós vestirmos da visão espiritual. Quando nós andamos no Espírito, nós nos vestimos do Espírito, da visão espiritual. E para isso nós vamos chegar a esse corpo celestial. Mas para isso nós temos que nos vestir do espiritual, ou seja, nós crermos, andarmos no Espírito. E isso é só através de nós crermos. E aí o próprio Yahushua, ele faz o resto. É porque a obra dele, ele completa a obra. A obra nós temos que crer. Qual é a nossa obra? Os discípulos perguntaram para ele, mestre, quais são as obras de Yahweh para que nós possamos executá-las? E ele disse, a obra de Yahweh é que creiam que ele
me enviou. Essa é a obra. Então, é nós crermos que Yahweh enviou o Filho e que através dessa obra Ele completa toda a obra em nós, porque a obra é Ele que faz e não nós, né? Então aqui, vamos nós, verso 5. Ora, foi o próprio Yahweh quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, o corpo, ele anda não na fé, mas ele anda pelo que ele vê. Né? Quando nós estamos assim, no corpo, quando a pessoa habita no corpo da religião, né? A pessoa habita no físico, nesse corpo temporal, nessa visão temporal. Então as pessoas elas são guiadas pelo que ela vê. Mas nós que andamos no espírito, no corpo que é Yahushua, que é no entendimento, nós não andamos visto que andamos por fé e não pelo que vemos, ou seja, nós andamos na fé e não no que nós vemos. É diferente daqueles que estão presos na religião, que eles andam no que eles veem, porque eles precisam ver para crer. Nós não, nós cremos no que nós não vemos, nós simplesmente cremos. E isso é o Espírito que faz, porque é a obra dele, ele que completa essa obra em nós, ele que nos chama, ele que escolhe, ele que prepara, ele que nos fortalece. Tudo é ele, a obra dele, né? Então aqui verso 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Yahushua, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Certo? Ou seja, se nós fizermos o mal, nós vamos receber segundo o que nós fizemos nesse corpo, ou o bem, né? Então, ou seja, quando nós estamos nesse corpo temporal, aquele que anda em Yahushua, ele anda no entendimento. Mesmo nesse corpo temporal, ele vai andar no entendimento de Yahushua. Então, ele vai fazer as obras que Yahushua quer que faça, porque é a obra de Yahushua. E nós andamos no entendimento dele. E nós praticamos a obra que ele realizou em nós, né? Então, é isso que ele está dizendo aqui, que nós compareceremos perante o tribunal de Yahushua, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que ele tiver feito por meio do nosso corpo. Ou seja, se nós andamos no entendimento de Yahushua, nós vamos fazer o bem. Aquele que não anda no entendimento de Yahushua, está no engano, vai fazer o mal. E todos nós compareceremos a esse tribunal, né? E assim, verso 11, e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Yahweh. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Ou seja, aquele que se gloria na aparência, amados, e não no coração, no entendimento. E é isso que essas religiões fazem. As pessoas elas se baseiam na aparência, não no entendimento. A aparência é o quê? A pessoa vai à igreja, então a pessoa é santa. A pessoa toma ceia, dá o dízimo, então a pessoa é santa. Mas vai ver o que está no interior da pessoa. Só Yahushua sonda, só Yahweh sonda mente e corações. É isso que ele está dizendo aqui. Não se glorie na aparência e não no coração. Ou seja, não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-nos ensejo de vos gloriardes por vossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Você vê tantas igrejas aí, né, que proíbem o uso de calça, de batom, como a Igreja de Deus e Amor, essa igreja aí é Congregação Cristã do Brasil, CCB,
né? Essa igreja aí dos últimos dias, né? Que a pessoa tem que andar com aquele vestidão horroroso, que eu acho horrível aquele vestidão, eu acho muito feio, tá? E vai ver o coração das pessoas, vai ver as pessoas no sombrinho, quando usam batom e tal, as pessoas se acham santos porque vão à igreja, porque dão dízimo, porque tomam ceia, porque são batizadas, porque são isso, porque são aquilo, mas vai ver o entendimento das pessoas, seu entendimento de morte, não de vida, porque as pessoas andam no físico, na carne, não no espírito, no verdadeiro entendimento, que é no espírito de Iá, que é o espírito Iá, que é o espírito de Iá, né? Então nós não nos guiamos na aparência, mas no entendimento, né? Porque, veja, verso 13, porque se enlouquecemos é para Iarro, e se conservarmos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Yahushua nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, Yahushua, ele morreu por todos, mas aqueles que creem que Yahushua morreu, não viva mais para si mesmo, mas para Yahushua. Ou seja, aquele que crê em Yahushua não viva mais o ser carnal, mas morra também o ser carnal, para que o Espírito habita em nós, em nosso entendimento, e nós possamos andar na vida que é Yahushua, no entendimento que é Yahushua. Verso 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Yahushua segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Yahushua, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, aqueles que conhecem Yahushua anda no entendimento, a nova criatura no entendimento. As coisas velhas já se passaram, ou seja, aquilo que era físico, que andava na lei, na carne, já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Se fez novo como? No entendimento de Yahushua, no espírito, no andar no espírito de Yahushua. E isso que faz a diferença, porque nós somos nova criatura nele. Lembre-se, Yahushua disse: sem mim nada podeis fazer. Se nós somos novas criaturas, é nele, porque nós andamos nele. Então é ele que nos transforma, é ele que nos faz novas criaturas nele, porque sem ele nós não podemos fazer nada. Se nós hoje somos novas criaturas, se nós andamos nele, é ele que fez isso em nós, não nós, mas ele. Verso 18, do capítulo 5. Ora, tudo provém de Yahu, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Yahushua e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Yahu estava em Yahushua reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Yahushua, como se Yahu exortasse por nosso intermédio. Em nome de Yahushua, pois, rogamos que vos reconcilieis com Yahu. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Yahu. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos aqui: não recebais em vão a benevolência de Yahu, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Amados, aqui ele está falando o quê? Que antes que nós conhecêssemos Yahushua, né, nós andávamos na carne, né? Mas a partir do momento que nós reconhecemos ele, que nós conhecemos e nós entendemos o sacrifício que ele fez por nós, e que nós cremos nele, nesse sacrifício, né? Porque ele veio
nunca pecou, né? E ele se doou por nós como oferta, né? Ele foi a oferta que ele se ofertou por nós, porque ele foi vivo ao matadouro, como cordeiro mudo, não falou nada, ele simplesmente foi como oferta, ele se ofertou por nós, ele foi dizimado por nós, ele foi o último dízimo. Então, quando nós cremos nisso, nós passamos a andar em outro entendimento, no entendimento do Espírito. Nós não passamos mais a ser nós mesmos, mas nós andamos nele, no entendimento dele, né? Então, aqui, vamos voltar aqui de novo, tá, amados? Para a gente entender. No verso 6, para vocês terem uma ideia, aqui, ó. O capítulo 6 começa no meio, tá vendo? Ó, aqui está o capítulo 5, ó. Aqui começa o 6 no meio. Olha só isso, amados. E da mesma forma acontece no capítulo 7, tá? O capítulo 7 também, ó. Aqui está o 6, ó. E aqui vem o capítulo 7, olha aqui, ó. Para vocês verem como é que eles fazem uma bagunça, para a pessoa não conseguir entender o que está escrito aqui, entendeu? Por isso que nós temos que nos descontaminar e não ficar lendo capítulos, versículos, epígrafes, mas quando a gente parar num capítulo, a gente voltar um pouquinho antes para a gente entender o que o autor quer dizer, porque se a gente se basear nos títulos, né, que são as epígrafes, e ler só o capítulo e não ler antes, a gente vai perder o foco do que foi dito antes. Né? Isso que é importante, é por isso que eu sempre procuro ler uns versículos antes do capítulo anterior, para que nós possamos entender o que ele quer dizer, para a gente não nos prender, porque, por exemplo, ele está falando uma coisa quando começa um capítulo, aí ele vai e coloca um título, a gente esquece o que foi dito antes, e isso perde foco. É para isso que eles fizeram isso, colocaram esses epígrafes, justamente para a pessoa continuar no engano da religião. Ele é a Bíblia, em cunho religioso, mas quando a gente se descontamina da religiosidade e a gente começa a ler a Bíblia literalmente, ali linearmente, né, de forma contínua, e a gente não lê assim, não se prende a capítulos, versículos e epígrafes, e a gente começa a ler uns versículos anteriores, a gente começa a se descontaminar e a entender o que realmente quer dizer. E aí a gente vê que o que está escrito, desculpa, amado, o que está escrito na Escritura é totalmente contrário do que é pregado nas igrejas, né? Nesses tempos de pedra, que é engano, que é mentira, que é o tempo de morte e não de vida, né? Porque nós somos o tempo de vida, né? Porque o Espírito, que é a vida, habita em nós, né? Então, vamos de novo, cadê? Sim. Sim, vamos ler aqui de novo o verso 2, porque é do capítulo 6, tá? Vou ler de novo o capítulo 6, 1, porque aqui está 21, depois passou por 6, vamos lá de novo. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a benevolência de Arro, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Esse agora o tempo sobremodo oportuno, esse agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos como ministros de Arro, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no espírito de Arro, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Arro, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama,
como enganadores e sendo verdadeiros. Olha isso, como enganadores e sendo verdadeiros. Ou seja, as pessoas nos colocam como enganadores. Nós somos verdadeiros porque nós andamos na verdade, né? Como desconhecidos, e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Olha isso, amados, que fantástico. E aqui está dizendo o amor não fingido. O que é esse amor não fingido, né, amados? Esse amor da gente falar a verdade a todos, né? Porque o amor do tempo é um amor fingido. Você vê que os pastores, eles falam mentira como se fosse verdade. Isso é um amor fingido. Isso não é um amor verdadeiro, porque aquele que ama fala a verdade, anda na verdade, ama na verdade, né? Então aqui, entristecidos, verso 10, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos. Pobres, olha isso, pobres, mas enriquecendo a muitos em quê? No entendimento, mostrando a muitos o que é andar no Espírito. Isso é enriquecer a muitos, porque nós somos ricos no entendimento, no conhecimento da verdade, né? Nada tendo, mas possuindo tudo. Ou seja, nada temos nesse físico, nessa vida temporal, porque isso aqui tudo passa. Mas possuindo tudo, ou seja, possuindo a verdade, o conhecimento, que isso é o maior bem que nós temos. Nós possuímos o maior bem, que é a verdade, que é Yahushua, e que Ele nos traz tudo que está oculto, Ele nos revela. Né? Isso é tudo, amados. Isso é maravilhoso. Né? Verso 11. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alargue-se o nosso coração. Não tendes limite em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre a Yahushua e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Yahweh e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivo, ou seja, nós somos o santuário do Yahweh vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, e afeiçoando a nossa santidade no temor de Yahweh. Amados, ou seja, que comunhão há entre a luz e as trevas? É por isso que nós não habitamos em templos feitos por mãos humanas. Por quê? Porque o Yahweh, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, então não tem como nós habitarmos nesses templos. Por quê? Porque não há comunhão. Vocês veem, as pessoas mesmo falam que nós estamos endemoniados, que nós estamos desviados, que nós já fomos para o inferno. Por quê? Porque não há comunhão. As pessoas que estão nas trevas, que estão no engano, pensam que estão na luz, mas estão na falsa luz, elas não têm comunhão, não conseguem ter comunhão conosco. Por quê? Porque o entendimento é diferente. Porque eles estão no entendimento do físico, da carne, da lei, e nós do espírito. Então nós não podemos estar em lugares impuros, ou seja, nós temos que andar no entendimento. Então, nós temos que nos retirar do meio deles e parar-vos de Senhor. Não toquei em coisas impuras, né? Não toquei em coisas impuras, ou seja, nós temos que tocar no que é espiritual.
E como nós fazemos isso? Andando no entendimento do Espírito. Entende? Então, é a separação, não tem como a gente estar unido no mesmo entendimento na luz e nas trevas. Não tem como. Quem é da luz é da luz, quem é das trevas é das trevas. As pessoas que estão no templo religioso, elas pensam que estão na luz, mas elas estão numa falsa luz. Porque a verdadeira luz é Yahushua. E ele, quando habita em nós, quando nós entendemos, ele clareia o nosso entendimento. Nós não andamos mais nas trevas, e sim na luz, na verdadeira luz. Então, não tem como a luz habitar junto com as trevas. Não tem como. É isso que o apóstolo está dizendo aqui, sabe? E que nós temos que ser aperfeiçoados na santidade, né? No temor de Yahweh, né? Então, quando nós andamos no Espírito, nós somos aperfeiçoados nele, no temor dele. Isso que faz a diferença. E aqueles que vêm a nós e que vão ser chamados por Yahushua vão ver o nosso testemunho, porque nós andamos em Yahushua, nós andamos no Espírito. Então as pessoas vão ver o nosso testemunho, não da gente ficar lá, porque não tem como, luz e treva não se misturam. Mas aqueles que Yahushua chamar, eles vão ver Yahushua em nós e eles próprios vão sair, porque o próprio Yahushua vai tirar eles de lá. Mas isso é o quê? É através do testemunho que nós damos, através de Yahushua que habita em nós, no entendimento, no Espírito. E isso é Yahushua que faz, não é nós. E isso é o Espírito que faz. Então nós não podemos andar no entendimento. Aquele que tem o entendimento de Yahushua vai andar no entendimento de Yahushua. Não tem como retroceder e andar nas trevas. Não tem como. Quem é luz é luz. Em qualquer lugar vai ser luz. E é por isso que não tem comunhão com luz e trevas. Por quê? Porque aquele que é luz, ele vai resplandecer. E aquele que está nas trevas, que está sendo enganado, eles mesmo vão se afastar, porque não dá. Você vê que as pessoas, né, eu perdi muita amizade. As pessoas, elas falam de uma forma comigo, mas não mais. É tipo, se eu falar de Yahushua, eu sou louca. Né? As pessoas falam, você tá maluca, você tá alienada, você é doida. Né? Por quê? Porque não pode, as pessoas estão presas no sistema do engano. E quando vê uma pessoa que está fora do sistema, que vê de outra forma, as pessoas nos têm como loucos. Então não tem como ter comunhão. Não tem como ter. Nós temos que ter uma convivência, uma boa convivência, sim, com todos, tratar todos bem, né? E ser leais com todos, mas no entendimento que está falando, é no entendimento. Não tem como a gente ter um entendimento com uma pessoa, o mesmo entendimento de uma pessoa que está fora do contexto, fora do andar de Yahushua, fora do espírito, do entendimento. Não tem como a pessoa ter a mesma comunhão. Porque a pessoa, ela está ou na luz, ou a pessoa está nas trevas. Mesmo pessoas pensando que está na luz, está na religião, a pessoa pensa que está na luz, mas não está. Ela está na falsa luz, que é trevas. Porque a única luz é Yahushua. E nós só estamos na luz se nós andamos em Yahushua. Tá certo, amados? Então, tenham todos um excelente sábado. Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. E amanhã, pela benevolência de Yahushua, eu creio que amanhã eu vou gravar mais um vídeo aí, 1 ou 2 vídeos, para nós darmos continuidade, né, ao livro de 2 Coríntios. Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Até a próxima. E a Yahushua ama vocês. Ande em Yahushua e seja livre da escravidão da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima. Yahushua ama vocês.